Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Querem me julgar, querem me ensinar como se diz. Mentira só, mentira só. Ela pode ser inofensiva, pode ser perigosa. Ela pode ser fruto simples de uma manifestação da imaginação ou um ato deliberado para enganar alguém, ou mesmo uma forma de esconder a verdade. Dia 1º de abril é dia da mentira e é sobre ela que conversamos agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Afinal, ela é motivo de preocupação para muitas famílias. Mas como lidar com essa tal da mentira na relação com os filhos? Vem com a gente aqui nos Seus Filhos, porque a gente conta tudo pra você, te ajuda a enfrentar esse momento. Eu, Thaís Dias, estou na área, junto comigo, Roseli Saião. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem, Thaís? Vamos enfrentar o dia da mentira e ela mesma. Eu também quero falar. E quem fala com a gente por aqui é a Alice Costa, que tem 7 anos. Fico com medo de falar a verdade às vezes. Minha mãe pode brigar comigo, mas é melhor falar a verdade. Porque quando você fala a verdade, você só faz um errado. E quando você fala mentira, você faz 2 errados. E daí, isso não é um bom sinal, porque você perde mais coisas. Roseli, vamos lá. A Alice tem 7 anos. A criança tem noção do que é mentira, de tudo que envolve, né, não falar a verdade, ou ainda não? Ainda não tem totalmente, mas ela tem noção, sim, já. Desde há 5 anos, mais ou menos, já tem noção do que é verdade e do que é mentira, né? E é muito comum crianças como a Alice fazer esse tipo de coisa. A mãe fala, não vai comprar doce na cantina da escola. Aí ela vai lá, vê os doces, não resiste e compra. Aí volta e a mãe comprou doce, ela não. Essa pequena mentira não afeta negativamente ninguém, mas a criança precisa aprender a confiar nos seus pais. Então, quando a criança fizer alguma coisa que não deve, os pais não devem ser muito duros na bronca. Devem mais conversar, mostrar a responsabilidade, o risco de comer muito doce, por exemplo, né, que foi o exemplo que usei. Nada além disso, porque castigar, às vezes, impõe o efeito exatamente oposto que os pais procuravam. Minha voz. A gente avança um pouquinho no tempo e agora conversamos sobre a mentira na adolescência. Conosco agora o Davi Santos, de 16 anos. Na verdade é uma prática de anos essa de esconder a verdade, né, dos pais. E é uma questão de falta de abertura mesmo que acaba desencadeando isso. Eu acabo escondendo certo tipo de coisa porque eu sei que eles vão reagir mal. Às vezes, quando eu vou, por exemplo, a lugares que eu sei que eles não me liberariam para ir, eu dou uma desculpa, digo que vou para casa de algum amigo e aí fica mais tranquilo. E nesse caso, né, da adolescência, como lidar com essas mentiras? Seria preciso, Thaís, equilibrar um pouco. Porque a maior mentira do adolescente é exatamente essa. Proteger a sua privacidade. Então os pais podem perguntar, né? Você namora? E o filho ou a filha responde não. Que é uma tentativa de proteger mesmo a sua intimidade e colocar uma barreira, um limite nessa privacidade entre ele e os pais. E o outro grupo, que é muito frequente também, é não dizer aonde vai, por exemplo, porque os pais não deixariam. E aí há um risco, Thaís. Às vezes pode ser um pouco de exagero da parte dos pais, mas às vezes não é exagero, é cuidado. E aí saber aonde o filho está é muito importante para a segurança, né, dos filhos e tranquilidade dos pais. Eu pediria para o Davi pensar melhor, conversar um pouco melhor com os pais. Talvez os pais possam entender melhor com uma boa conversa com eles. Que sufoco! Hora de ouvir o André Estácio, que é pai, e fala pra gente um pouco mais sobre a questão da mentira dos filhos. O filho, quando mente pro pai de uma maneira compulsiva, é uma coisa muito ruim, porque a gente perde a confiança no filho. E aí
tudo que ele fala para você, você não acredita mais. E você perde a relação de confiança. E você perde a amizade. E tudo que o seu filho fala, você já não acredita mais. E fica muito ruim. Roseli, e nesses casos que as mentiras são recorrentes, que essa questão da confiança, né, ela é rompida, como é que a gente age? Então, eu diria para o André e para todos os pais que perdem a confiança nos filhos, terem um pouco mais de reflexão a respeito dessa questão. Em primeiro lugar, filho adolescente tem muita curiosidade a respeito do mundo adulto, que ele agora pode explorar, pode frequentar. Ele tem vontades que os pais às vezes desconhecem os motivos dessas vontades. Eles precisam aprender a conquistar a privacidade, eles têm o direito à privacidade. Então não se trata de perder a confiança no filho, mas sim de perder o diálogo com eles, né? Porque a gente não pode ser muito rígido nos limites que a gente impõe aos filhos, adolescentes, porque eles, como a gente viu, são capazes de ter autonomia para ir num lugar, não ir em nenhum outro, né? E então a gente precisa dialogar mais com eles e fazer mais do que confiar nos filhos, Thaís, é importante fazer tratos com eles, contratos. Ou seja, né? Olha, você quer ir em tal lugar, então você vai, a primeira vez você vai ficar pouco tempo para a gente entender como é que você vai se comportar, você vai a tal hora e volta a tal hora. E à medida que o filho vai demonstrando conseguir administrar o contrato feito com os pais, é no contrato feito que os pais precisam confiar, mas tutelar se o filho vai cumprir ou não. Isso é mais importante do que confiar nos filhos, porque, Thaís, nos filhos a gente precisa confiar que eles vão se comportar ou como adolescente ou como criança. Me conta uma história. E para ajudar nesse caso, Roseli, qual é a indicação que você traz pra gente? Eu escolhi trazer um livro que é bom para crianças no final da infância e já aqueles que estão entrando na adolescência, né? O título do livro é o Livro das Mentiras. E é muito interessante porque a criança fica curiosa em entender a diferença entre um mito. Será que aquilo que a gente vê num filme é mentira? Como eles constroem aquelas mentiras? Então é bem legal, eles gostam de ler, isso ajuda a pensar um pouco mais a respeito das mentiras e da verdade também, né? O título do livro, O Livro das Mentiras. A mentira continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. A Juliana Galindo foi pega na mentira pelos filhos e divide com a gente o que fez. Fez, mãe, eu nasci por aqui, não foi? Ela viu o corte da cesárea. Aí eu fui. Aí ela, e por que quando era mais nova você disse que uma cegonha deixou eu aqui na sua casa? Aí eu peguei e disse, Vitória, porque quando você era pequena, era difícil eu ter que explicar a você que os filhos nascem pela barriga, entendeu? É complicado, você não ia entender. Quando o filho pega a gente na mentira, Roseli? Mas ela se saiu bem, né? Imagina a gente contar para uma criança que não existe Papai Noel, nem Coelho da Páscoa. E não são mentiras, né? São mitos construídos pela sociedade, pela cultura. Então é importante que a mensagem seja passada. Ou seja, olha, era comum naquela época dizer que as crianças nasciam trazidas pela cegonha, porque criança pequena não entende isso. Agora eu pude dizer para você, porque agora você já tem condições de entender. Por isso que eu disse que ela saiu muito bem. É isso que é preciso fazer. Para bom entendedor. Espaço aberto para a psicóloga Denise Nejaim. Muitas das vezes a criança traz o exemplo dos pais, reflete o exemplo que os pais dão. Não adianta trabalhar só a criança, mas é preciso que a gente trabalhe a criança e a família. Quando a gente fala de mentira, o exemplo da família, dos pais, dos irmãos mais velhos, dos tios, conta muito para influenciar esse jovem, essa criança ou esse adolescente?
influencia, sim, Thaís, mas é importante também considerar que a criança interpreta aquilo que ela ouve, né? É sempre bom lembrar que às vezes a pessoa fala uma coisa e a criança e até mesmo adolescente, inclusive adultos, entendem a sua maneira. E aí parece que entendeu como uma mentira e não é, na verdade, uma mentira. É um entendimento muito particular, o infantil. Então é importante que quando os pais digam, não vou conversar com ninguém, não vou atender o celular, que ele explique para os filhos, né? Eu não vou atender porque agora é a hora de ficar com vocês, eu não quero interrupção. Ou quando manda dizer para o fulano que eu não posso ir no jantar porque eu tenho outro compromisso, explicar isso para os filhos, porque os filhos vão interpretando isso como mentiras. E às vezes não são mentiras, né? São uma dissimulação social que às vezes é até necessária. Todo dia eu acordo 7 da manhã, mas eu nem durmo direito. Passo a noite imaginando nós dois, isso seria perfeito. Batom, blush, make bem feita. Entro no colégio feito uma princesa, você... Aquela fase entre 10 e 13 anos de idade. É infância? É adolescência? É pré-adolescência? Denominações à parte, é um momento que merece atenção especial porque envolve uma grande transição física e emocional desses jovens. Se os adultos não conseguem compreender bem essa etapa da vida, imagina a molecada que está passando por isso. Uma hora quer brincar, correr como criança, mas na outra começa a ver o corpo mudando como um adolescente. Aqui no programa Seus Filhos, a gente acredita que é fundamental viver muito bem cada fase, cada etapa, para que o avanço, para o momento seguinte seja consciente, seja pleno. Por isso, eu já começo por aqui esse bloco perguntando, Roseli, existe a tal pré-adolescência ou a gente está só encurtando a infância? Eu sou mais dessa segunda posição. Por que nós vamos criar uma etapa intermediária entre a infância e uma outra etapa intermediária que é a adolescência, né? Não precisa. Vamos deixar a infância chegar ao seu final, que aliás ela já está chegando ao seu final precocemente nos tempos atuais, e vamos permitir que eles tenham acesso à adolescência depois de superar o final da infância, que, por sinal, não é um momento fácil para eles. Minha voz. O Arthur Barreto tem 10 anos e ainda está confuso sobre ser criança ou ser adolescente. De criança, eu gosto de brincar de pega-pega com meus amigos, também jogar bola. De adolescente, eu gosto de ajudar meus pais, fazer um monte de coisa em casa. Eu sempre gostei, de assumir responsabilidades. Eu não me sinto, criança, adolescente. Eu me sinto um pré-adolescente. Se essa fase confunde a gente, que é gente grande, imagina a molecada. É difícil mesmo. Quer correr, quer brincar, igual criança. Mas, por outro lado, já tem mais responsabilidade na escola, mais autonomia. O corpo está mudando todo. E aí, como é que a gente lida com isso? Não é simples, né? Mas a gente pode aprender a lidar com isso, lembrando que uma criança de 8 anos não é como uma criança de 10, 11 anos. Eles cresceram, adquiriram uma série de maturidades nesse período, mas ainda eles não têm maturidade plena, não têm autonomia de um adolescente. Eu só achei uma graça o Arthur dizer que tem coisas que ele gosta de fazer que são de adolescente e ajudar os pais. Uma adolescente gosta de ajudar os pais? Sei não. A gente já ouviu aqui muito pai de adulto, né? Falando que o adulto também não gosta de ajudar, né, Roseli? Exato. Pronto, falei. Passo agora para a Natália Dutra, que é mãe de um garoto de 10 anos. Ele está numa fase de transição. Tem horas que ele não quer mais, por exemplo, brincar de carrinho, mas quando a gente vai num parquinho, por mais que o brinquedo fique pequeno para ele, ele ainda quer brincar. Então eu respeito esse momento dele, né? Ajo com naturalidade, sem colocar barreiras, sem taxar. Roseli, a gente falou da criançada, né, da molecada ali que está nessa fase de transição. E os pais? Lidam como se fosse uma criança, como se fosse um adolescente? É um momento intermediário, é preciso ter um pouco de paciência, de atenção?
É preciso ter atenção, principalmente com a própria família, com os pais, né? Os filhos crescem e o final da infância não é um momento fácil e simples para a criança. Primeiramente porque esse final da infância tem sido precoce por conta das mudanças do mundo que aconteceram, né? A gente foi roubando muito da infância e projetando sobre crianças muita coisa do mundo adulto que eles nem teriam condições de suportar e eles têm suportado. Então é um momento de luto para a criança, porque ela vai perder aquele status, né, de meus pais são responsáveis por tudo na minha vida. Porque entrando na adolescência, há uma parte da vida que é o próprio adolescente que é responsável. Uma das consequências de ser adolescente é assumir a própria vida aos poucos, né? Então é preciso, assim, permitir que a criança sofra com o final da infância, que ela fique ansiosa com o início da adolescência e tentar equilibrar a família no sentido de também a família terá que dar esse passo. É diferente uma família que tem filho criança de uma família que tem filho adolescente. Para bom entendedor. A Ana Paz é presidente da Sociedade Baiana de Pediatria e fala um pouco mais sobre esse momento de transformações físicas e emocionais. Existe uma mudança do corpo de menino e de menina para um corpo de um jovem que em breve vai ser um adulto. Então, muitas transformações hormonais, acompanhado disso, muitas mudanças acontecem do ponto de vista emocional também. É um período de autodescoberta, é um período de desafios para aprendizado e para socialização. As crianças, pré-adolescentes, começam a fazer vários questionamentos sobre si próprias, sobre seus desejos, suas escolhas. Então, orientação, conversa é o que eu recomendaria. O pediatra que acompanha o nosso filho desde muito pequeno, ele pode nos auxiliar também, nos dar esse suporte para tirar dúvidas, para esclarecer um pouco dessas transformações todas? A gente pode se apoiar nesse profissional? Sim, pode e deve, né? Quem tem acesso ao pediatra deve conversar com ele a respeito das mudanças que começam a acontecer antes do início da adolescência, mas já começam a acontecer. É a pré-puberdade, que é diferente de pré-adolescente, né? Porque a puberdade diz respeito a fenômenos do corpo, do biológico. E é bom também, né, lembrar, Thaís, que filho que não é mais criança não gosta de ir em pediatra. Mas hoje nós temos o ebiatra, que é o profissional especializado em atender adolescentes. Na minha opinião... Conosco por aqui, a psicóloga Ana Carolina Brilhante. A importância de acolher esses pré-adolescentes nesse momento de tantas modificações, tanto emocionais como do próprio corpo, são importantes para ajudá-los a encorajá-los a enfrentar a vida de uma forma diferente quando houver novas mudanças. E essas mudanças atingem também no aspecto comportamental. E por isso que é tão importante a sociedade toda, tanto a família quanto a escola, está todo mundo empenhado em ajudar esse pré-adolescente nesse momento de tanta transição. Roseli, a gente já falou da família, já falamos, do profissional que acompanha esse jovem, mas a escola, que é cenário de muitas dessas relações intersociais, tem um papel importante também nesse acolhimento, né? É verdade, a escola tem sim um papel importante e nem sempre se dá conta disso, Thaís. Tem um ritual interessantíssimo que faz parte da passagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2, que é no Fundamental 2, no primeiro ano deles, o aluno ganha um armário que ele deve levar um cadeado e deixa o material lá, para não ficar carregando peso para lá e para cá diariamente. Mas é preciso ensinar o aluno a fazer uso desse armário, lembrá-lo de algumas coisas e tutelar essa adaptação, né? Muitas escolas simplesmente apresentam um armário e dão para eles, pedem o cadeado e pronto, não. E aí depois a escola reclama que eles são muito desorganizados no armário. Sim, eles são, porque eles não aprenderam a se organizar com essa nova característica da vida, em que ele é um pouco responsável pelas coisas que dizem respeito a ele, a sua vida escolar, por exemplo.
A transição entre a infância e a adolescência, a tal pré-adolescência, como muita gente chama, continua sendo o nosso assunto por aqui. Vi e curti. Que dica você trouxe pra gente, Roseli, para entender um pouquinho melhor essa fase de tanta mudança? Você sabe, Thaís, eu vou indicar um filme que nós já falamos a respeito dele alguns anos atrás. Mas ele é tão forte no sentido de mostrar essa passagem da infância para a adolescência, o luto que é isso, que eu vou indicar novamente, porque nós sempre temos novos ouvintes. O título do filme é Ponte para Terabitia, que é a história de um menino que ele está muito desconfortável nessa situação de passagem da infância, final da infância, início da adolescência. Ele é, como a gente ouviu aqui, às vezes criança, às vezes adolescente. E aí surge uma personagem na vida dele que o acompanha nesse trajeto de vamos finalizar bem a infância para entrar bem na adolescência. Mas perder a infância é sempre um luto e o filme fala a esse respeito. Ponte para Terabitia é indicação de filme da Roseli para você refletir sobre essa fase, né, entre a infância e a adolescência. Se ficou com alguma dúvida, você pode participar. Mande a sua mensagem para o e-mail seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Pelas redes sociais, você também pode nos buscar @ThaísBdias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul, com tantas coisas para explorar. Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul. Senta aqui que eu vou te explicar. 2 de abril é Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E a partir de agora, aqui nos Seus Filhos em versão ampliada, nós vamos falar sobre diagnóstico, tratamento, inclusão efetiva nas escolas e na sociedade. E vamos falar ainda sobre combate ao preconceito. Vamos juntos por aqui. Esse é os Seus Filhos em versão ampliada. Que sufoco! Microfone aberto para a Ana Luísa Cabral, que é mãe do Roberto, de 15 anos, que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. E nós sofremos na pele o preconceito. O meu filho já foi esquecido da formatura do 9º ano, o meu filho já foi negado matrícula por ele ser autista. Infelizmente, o preconceito ele existe. E na vida das famílias e de quem sofre, o preconceito é algo devastador. Muita terapia, muito tratamento, muito apoio da família, muito amor, muito carinho, e mostrar que a família está junto e que a gente precisa estar mais unido. É importante a gente trazer esse relato, porque o acolhimento que o Roberto, de 15 anos, precisa, eu senti também essa necessidade no relato da Ana Luísa. A família também precisando do acolhimento, porque essa angústia de ver o jovem, o filho, sofrendo com o preconceito, sofrendo com as dificuldades, ela se espalha, né? Ela é generalizada. E o que você diria para os nossos ouvintes que estão passando por essa situação? Pois é, eu acho que a gente acabou de testemunhar um depoimento que mostra para a gente, com muita sensibilidade, a dor que o nosso preconceito provoca no outro, né? Seja o preconceito que for, no caso aqui estamos tratando a respeito do preconceito contra a doença mental. Então, gente, sabe, só o fato da gente olhar diferente, julgar, e como julgamos, né? Como se a doença mental fosse uma escolha de quem sofre com isso, e não é uma escolha. Aliás, boa parte das doenças mentais a gente não sabe cientificamente e corretamente os motivos que levaram a surgir essa questão na vida de uma pessoa. Então, precisamos olhar no nosso entorno. Temos vizinhos que precisam do nosso apoio, temos conhecidos, amigos. Não é bom a gente se retirar respeitosamente quando a gente percebe que há uma criança ou um adolescente com autismo, por exemplo. Não, a gente precisa ser proativo, entrar no relacionamento com os pais, porque certamente eles sofrem preconceito e precisam de um apoio emocional
de quem está disposto e tem empatia para isso. E a escola? Diz o quê? Hora de ouvir a diretora Camila Weber. A capacitação dos profissionais da educação para lidar com alunos autistas, assim como com qualquer outra deficiência, é essencial. Afinal, estudar amplia os conhecimentos dos educadores e derruba uma das maiores barreiras da inclusão, que é a atitude, ou melhor, a falta de atitude. Descobrir o que é importante ensinar para esse aluno e como fazer, além de contar com o apoio de profissionais especializados e da família, pode garantir verdadeiramente a inclusão. A gente fala muito, né, Roseli, de inclusão e normalmente parece que é um sinônimo de vaga na escola, que é simplesmente arrumar uma vaga numa turma e colocar esse jovem lá. E não é isso. É um processo muito mais profundo, que exige capacitação, que exige principalmente vontade dessa escola, né? É um processo muito mais complexo, né? O primeiro passo é encontrar realmente uma escola que tem uma vaga disponível. Mas esse primeiro passo é apenas o primeiro passo. A gente ficou muito tempo e fica ainda na batalha para essa vaga, então parece que quando encontra a vaga, pronto, está resolvido. Não. Aí é preciso ver a formação dos professores, é preciso ver a equipe que irá acompanhar, e também não se trata apenas de garantir o aprendizado cognitivo da criança ou do adolescente que tem autismo, mas é preciso também garantir a inserção social dele no contexto escolar. Para bom entendedor. Espaço aberto agora para a psicóloga Paula Kropuzinski, que é especialista em autismo. O diagnóstico de autismo, ele precisa ter duas grandes áreas afetadas, que são dificuldades na comunicação e interação social e também possuir padrões restritos e repetitivos de comportamento. Quando a criança apresenta pouco contato visual, dificuldade ou desinteresse na interação social com pares, não imitações dos outros, não olha quando chamamos pelo nome, usa a mão do adulto como ferramenta, comportamentos repetitivos, ou seja, estereotipias ou stins, atrasos nos marcos do desenvolvimento, pode ter atraso da fala, hiperfoco em determinados objetos ou atividades e também a rigidez cognitiva. Esses são 10 sinais que podem indicar autismo e a gente recomenda que essa criança vá para uma avaliação completa. O que a gente tem que levar em consideração na hora de entender que é preciso buscar um profissional para fazer um diagnóstico profundo? Bom, primeiramente aquilo que a gente fala muito aqui no nosso programa é o conhecimento do filho, né? É tentar perceber a sensibilidade que ele tem no relacionamento com os pais, com irmãos, se tiver irmãos. É preciso perceber também que tipo de brincadeira ele escolhe ou prefere, ou é uma brincadeira ou duas exclusivamente que ele repete. Então é preciso evitar, inclusive, Thaís, de buscar na internet questionários que apontam assim, seu filho mostra isso, e dependendo da pontuação, provavelmente seu filho é portador do espectro autista. Não, evitem esses questionários, eles não ajudam em nada, ao contrário. Você tem alguma dúvida a esse respeito? Procure um profissional. Pode ser primeiramente o pediatra, ele tem olhos médicos bons o suficiente para dizer se é preciso procurar um especialista em neurologia, em psiquiatria, um psicólogo, enfim. É uma equipe multidisciplinar que deve atender uma criança ou adolescente, adulto também, né? Que é portador do transtorno do espectro autista. Vamos navegar! Eu sei que você preparou uma dica para ajudar a gente, Roseli, na compreensão melhor desse assunto. Que dica é essa? Olha, eu escolhi um site, o site é institutoneurosaber.com.br e o título do artigo é Como você pode ajudar na inclusão social do autista. É importante a gente enfrentar os nossos preconceitos e colaborar, né, com todos que sofrem com o autismo, tanto a própria pessoa, criança ou adolescente, quanto sua família. Então, vou repetir, institutoneurosaber.com.br, como você pode ajudar na inclusão social do autista.
O autismo continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Na minha opinião... A Rosimeire Benites é presidente da Ampara, a Associação de Atendimento e Apoio ao Autista em Curitiba. E ela fala um pouco mais sobre como a informação correta é a melhor ferramenta para combater o preconceito e exercitar também a inclusão efetiva. Durante muito tempo se falava apenas no autismo infantil e muitos jovens estão recebendo um diagnóstico tardio. Hoje se fala muito no assunto, por isso as famílias precisam estar atentas. Na dúvida, procure um especialista no assunto. Informe-se. Quanto mais informação, menos é o preconceito. O autista precisa estar inserido na sociedade de fato, não apenas de faz de conta. A sociedade geral precisa se preparar para receber a pessoa com o transtorno do espectro autista, bem como todas as demais deficiências. É isso, Roseli, a informação para combater o preconceito? Exatamente, mas a informação correta, né? Com base científica, principalmente, e não com base no achômetro, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, é preciso buscar a informação correta, e é importante esse depoimento dela, porque, Thaís, quanto mais a sociedade é aberta para oferecer espaço para cada um que faz parte dessa sociedade, melhor será a vida de todos nós, a minha, a sua e da pessoa que será incluída nesse contexto social. Se você quiser ouvir mais uma vez esse programa, é só entrar no site da Band News FM, procurar a aba Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Lá você também pode compartilhar com quem você quiser. Se quiser participar, interagir aqui conosco, fique à vontade. Pode nos buscar nas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Você também pode mandar um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Esse programa teve a produção da Luana Pereira, a sonorização do José Antônio de Araújo, e eu agradeço demais a sua companhia aqui ao longo da última hora, também nas nossas colunas que vão ao ar diariamente aqui na Band News, e agradeço, lógico, dou um beijo especial na minha companheira Roseli Saião. Um beijo, Roseli, e até semana que vem. Um beijo, Thaís, até a próxima, muito carinho para os nossos ouvintes, como sempre. Continue ligado, porque os Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.